Olá, bom dia, galerinha. Estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Dominical da Igreja Missão. Pronto, Missão Kids? Vamos lá. Hoje a gente vai ouvir a história que está baseada no Evangelho de Lucas, no capítulo número 2, do versículo 41 até o versículo 52. Que é a história que eu vou usar aqueles bonequinhos que eu ensinei a fazer. Então, se você já preparou seus bonequinhos, você também pode utilizar essa história que eu vou estar te ensinando no dia de hoje para contar para outros amigos, para os seus parentes, enfim. Vamos começar? O nosso personagem principal de hoje é um garotinho que pode ter a idade de vocês aí de casa, mais ou menos. Esse menino está representando aqui, esse bonequinho está representando Jesus, tá? E a história que eu vou contar hoje, Jesus tinha apenas 12 anos de idade. A palavra de Deus conta partes da vida de Jesus Cristo, né? Ela inicia, né, pela gravidez de Maria, né, no Evangelho, contando sobre a gravidez, tudo. Depois fala do nascimento. E aí dá uma pausa grande, né? E só vai falar lá de Jesus agora com 12 anos, que é nessa história que nós vamos estar estudando nessa manhã. Então, a história começa assim, lá no versículo 41 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Com certeza você aí já ouviu falar em Páscoa, não é mesmo? Estamos se aproximando da Páscoa. Só que a Páscoa lá para os judeus, hoje a gente comemora como a ressurreição de Jesus, né? Mas se Jesus ainda era criança, que comemoração de Páscoa era essa, não é verdade? Na verdade, eles comemoravam, né? Os judeus comemoravam a saída do Egito, quando eles receberam uma nova vida vinda da parte de Deus, né? Eles tinham uma vida de escravidão e aí foram libertados, né? Pelo Moisés, né? Moisés foi lá por ordem de Deus. Eles passaram por uma grande tribulação, muitas pragas, né? Os egípcios passaram por pragas, mas os judeus foram poupados. E os judeus passaram muitos anos lá de escravidão, através do faraó do Egito. O faraó morria, se levantava um outro faraó e o povo de Deus, né, passando ainda a perseguição, os hebreus. E aí, depois da libertação, né, eles comemoravam essa libertação uma vez no ano, né, no período da Páscoa. Então, Maria e José iam todos os anos até o templo que ficava em Jerusalém para comemorar a Páscoa com todo o povo que ali estava, né, que era hebreu, que era judeu. Eles comemoravam a Páscoa lá em Jerusalém, que existia um grande templo lá que reunia as pessoas. E quando Jesus fez 12 anos, a Bíblia conta que Jesus acompanhou os seus pais nessa cerimônia. As pessoas iam a pé, né? Caminhavam grandes distâncias e chegavam no templo e adoravam. E aí houve toda aquela cerimônia, aquela festa toda, tal. E aí chegou a hora, né, de regressarem de Jerusalém para suas casas. E aquela multidão voltou toda, né? Todo mundo feliz, comemorando, comentando sobre o culto. Como a gente vem da nossa igreja, né? A gente comenta, conta para a mamãe, conta para o papai o que aconteceu. E aí, com a família de Jesus não era diferente.
Só que não tinha só a família de Jesus, tinha muitas e muitas e muitas outras famílias ali. E aí, nesse tempo, né, que eles estavam voltando, Maria e José acharam que Jesus estava lá na multidão, junto com as outras crianças e tal. Mas, na verdade, eles só foram dar falta de Jesus. A Bíblia conta que depois de um dia inteiro de caminhada, sabe quanto tempo é um dia, crianças? 24 horas, olha isso. Era tanta gente, né? E com certeza José e Maria tinham seus parentes ali, que eles achavam que Jesus podia estar no meio dos seus parentes. E depois de andarem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Diz lá no versículo 44. E o 45. Como não encontraram, voltaram para Jerusalém à sua procura. Então, depois de um dia, eles começaram a procurar Jesus e procuram. Imagina a angústia desses pais, né? Procurando o seu filho, que ainda era muito jovem, né? 12 anos. E aí eles decidiram voltar. Vamos voltar. Jesus só pode ter ficado na igreja. Você já ficou na igreja, amiguinho? Já ficou lá? Se escondeu por lá, ficou com seus amigos, sua mãe te chamava e você não ia? Pois é, Jesus era criança com a gente, né? Será o que ele ficou fazendo lá? Vamos descobrir? O capítulo 2 continua nos contando que depois de 3 dias, crianças, que Maria e José chegaram no templo. Então, Maria e José chegaram lá no templo de Jerusalém. Eles voltaram correndo procurando Jesus. Quando eles chegaram lá no templo, eles com certeza imaginaram muitas coisas, né, na sua mente. Mas eles acharam o seu filho lá no meio dos doutores da época, né? Os conhecedores da lei, aqueles que discutiam a Bíblia, que ensinavam a Bíblia naquela época. E a Bíblia nos conta, a palavra de Deus nos conta, que o menino estava ali, né? E muitos se admiravam da sua inteligência, da forma como ele respondia às perguntas que eram feitas para ele. Porque Jesus era um grande conhecedor da palavra, né? Além, é claro, de Maria e José estarem sempre o ensinando, levando à casa de Deus, Jesus conhecia a palavra porque ele era o próprio Filho de Deus. Aquilo que os fariseus e escribas estavam ali discutindo com ele, nada mais era do que a palavra do seu próprio Pai Celestial, o nosso Criador, Deus, o Senhor. E eles estavam muito maravilhados. E aí Maria perguntou: meu filho, por que você fez isso com a gente? Estávamos aflitos à sua procura, eu e seu pai, procurando por você. E aí Jesus responde, né? Por que me procuravam? Não sabiam que eu ia de estar na casa do meu pai? E aí Maria ficou meio que sem entender aquelas palavras. E a Bíblia diz que ela guardava todas aquelas coisas no seu coração. Muitas crianças têm um chamado, papai e mamãe. Agora o recadinho é para vocês. Será que você está ouvindo de Deus o chamado do seu filho? Será que você está orientando ele realmente a estar na presença de Deus, o Pai? E você, criança, tem amado a Jesus como ele tem ensinado na sua palavra você a amá-lo e a respeitar todos os seus ensinos e a querer estar perto dele, conhecendo da palavra dele? Jesus tinha essa vontade de estar perto do Pai, de conhecer e responder com vontade, né, aquilo que lhe era perguntado.
Jesus em nenhum momento desrespeitou os seus pais, pelo contrário. Jesus estava sendo sempre submisso à vontade de Maria e de José. Mas todas essas coisas eram necessárias para que se cumprisse a vontade de Deus. E lá o capítulo 2 termina dizendo: E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então nós, crianças, e você também, papai e mamãe, precisa estar sempre atento. Seus filhos estão crescendo somente em tamanho, estatura? Ou você está ensinando a eles a crescer também em sabedoria e graça? E não diante dos homens, porque não é só o conhecimento escolar que importa. Aqui a palavra de Deus nos ensina e nos exorta que as nossas crianças devem crescer em graça e em conhecimento diante de Deus, primeiramente, e depois diante dos homens. Como que você tem se importado com o ensino bíblico do seu filho? Esteja pensando. E você, criança, já leu a Bíblia hoje? Já orou hoje? Você deve buscar a Deus todos os dias, para que assim como Jesus, você possa crescer em estatura, em conhecimento e em graça, diante de Deus e de todos os homens. Que Deus possa abençoar o seu dia, pequenino. Um beijo e até a próxima.